esse viver de amor, esse viver de harmonia, esse viver de estar intermesclado, Senhor, com os irmãos, Senhor Jesus, de ter comunhão, Senhor. Senhor Jesus, que seja feito tudo para edificação, edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmão, hoje a gente vai desfrutar desse tema. A verdadeira liberdade vem do Espírito. Senhor Jesus. Vamos com mais encargo? A verdadeira liberdade vem do Espírito. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma reunião, né? Senhor Jesus, né? Durante essa semana teve reunião na Serradinha. Estava observando o desfrute do irmão Tiago, né? E nós necessitamos das reuniões coletivas, né? De estar nos crescendo, né? Crescendo espiritualmente. Quando o irmão chega aqui, desfruta, fala da palavra do Senhor. E a nossa vida é crescida, né? Senhor Jesus. Mas também sabemos que nós temos que ter o nosso íntimo com o Senhor, né? A nossa intimidade é essencial para que nós possamos ser mais fortalecidos, para que nós possamos ter mais a vivência da palavra, o viver do Senhor, Senhor Jesus. E é esse viver que nós queremos estar sempre fazendo a vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Amém. O pastor Givaldo estava desfrutando no instante, né? Senhor Jesus. Que não é para que a gente apegue em mim, ou em Jefferson, ou em Isa, ou em Sandra, Sim. mas em Cristo, né? Amém. Porque vai dizer a palavra do Senhor, né? Amém. E nós somos todos chamados, mas pelo nome de Jesus Cristo. Jesus, amém. Senhor Jesus. Que todos estejam falando o mesmo sentido e o mesmo parecer. Senhor Jesus. Então é nesse viver que nós queremos estar, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, esse tema, a verdadeira liberdade vem do Espírito. Senhor Jesus. A liberdade é tudo que nós almejamos, né? Ser liberto de algo, né? Quando nós estamos aprisionados a algo, é porque tem algo que está nos dominando, né? Mas, em cima desse tema, o Espírito Santo da verdade nos trouxe a libertação, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Você ser liberto é você ter uma vida dependente de Deus, em todos os sentidos, Amém. em todas as áreas. Amém. Senhor Jesus, né? A gente vê o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele teve sua vida transformada, ele teve sua vida libertada, né? Porque antes dele conhecer o Senhor, ele estava aprisionado, né? Ele estava aprisionado porque ele era perseguidor de cristãos. Sim. Ele caluniava, né, com documentos para perseguir cristãos e até levar à morte, até matar os cristãos. Sim. Mas quando o Espírito Santo de Deus revelou a vida dele, sim, ele a partir daquele momento, ele começou agora a ser guiado pelo Espírito Santo. Amém. Aí agora ele começou a fazer a obra do Senhor. Amém. Ele levou, foi um apóstolo que escreveu várias cartas, né? E ele não importava mais o que ele ia receber, né? Os açoites, as perseguições, porque agora ele estava libertado, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E o Senhor, ele quer fazer isso com cada um de nós também, né? Senhor Jesus, né? Vamos pegar 2 Coríntios. Senhor Jesus. 2 Coríntios, no capítulo 3, seu versículo 17 e 18. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmão pegou, diz amém. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Amém. Ora, este Senhor é o mesmo. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Amém. Amém. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia. Amém. De glória em glória. Senhor Jesus,
Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Senhor Jesus, né? Como é maravilhoso, né, irmãos? Ter a nossa liberdade, mas que a nossa liberdade ela seja vivenciada na dependência do Senhor, na dependência de Deus. Senhor Jesus. Então essa dependência ela requer o quê? Uma obediência de nós fazer somente a vontade de Deus, somente a vontade do Pai, né? Porque o Senhor, Ele já nos deu o espírito de libertação. O Senhor não nos deu o espírito de escravidão. Então, se Ele deu um espírito de libertação, é para viver as coisas sempre dependentes do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, é nessa dependência que o Senhor, Ele nos transformou, o Senhor, Ele nos introduziu no corpo, para que nós possamos viver essa vivência de Deus. Verdade. Senhor Jesus, né? Então, o Espírito é o próprio Jesus Cristo, né? Senhor Jesus. Ele é Espírito, Senhor Jesus. Então, nós fomos libertados da escravidão do pecado pelo Espírito Santo. Amém. Pela morte de Jesus ali na cruz. Porque Jesus, ele foi ali e pagou um preço de sangue, né? Senhor Jesus. Porque na nossa força nós não conseguimos ter liberdade. Na nossa força, Sandra, nós não conseguimos, porque a verdadeira liberdade ela veio pela graça de Cristo, na cruz, né? Na cruz do Calvário. O Senhor ali foi para fazer a vontade do Pai, porque Deus é Espírito, e aí Ele mandou o Espírito no Filho, né? Senhor Jesus. Ele gerou no ventre de Maria pelo Espírito Santo, para se formar em carne, né? Para dar testemunho e fazer grandes milagres e também ir para a cruz, né? Senhor Jesus, para que os homens testemunhassem dessa obra, né? E essa obra Ele fez muitos milagres, Senhor Jesus. Então é maravilhoso, né? A gente ter a nossa liberdade somente de agradar ao Senhor, Senhor Jesus, né? Ter nosso domínio próprio. O Espírito nos dá um espírito de poder, de amor, moderação, domínio próprio. De você se concentrar em toda situação, de você se expressar no momento certo, de você dar o discernimento de sabedoria, de você dar uma palavra, né, para que alguém está necessitando. Isso o Espírito Santo faz. Então, para que isso aconteça, nós temos que dar lugar ao Espírito Santo, né? Senhor Jesus. Temos que, o Espírito Santo tem que fazer morada, Senhor Jesus. Então, como é que o Espírito Santo faz morada? Ouvindo a palavra de Deus, né? Porque a nossa fé aumenta do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Senhor Jesus, está em Romanos, né? 10, 17. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O 18 vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, Senhor Jesus, né? Como é maravilhoso, né? Nós fomos desvendados, ou seja, o véu já foi retirado. A antiga aliança ficou para trás, a antiga lei, né? Senhor Jesus, hoje nós damos glória pela nossa vida, né? Pela nossa vida transformada por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Senhor Jesus. Então Ele nos trouxe uma vida em abundância, Senhor Jesus. Por isso que a transformação é de glória em glória, né? Pela imagem, Senhor Jesus, pela imagem do Senhor, que é o Espírito, Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, voltar um pouquinho a nossa Bíblia, vamos pegar João, capítulo 4, o seu versículo 23 e 24. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O irmão que pegou diz amém, pode fazer a leitura. Amém.
Amém. 4, 24. 23 e 24. Senhor Jesus, amém. Mas vem a hora, Sim. e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém. Amém. Que seus adoradores adorem em espírito E em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então a hora já chegou, irmãos. A hora é agora. A hora é desse momento. Está adorando o nosso Pai, o nosso Senhor, em espírito e em verdade. Senhor Jesus. Então as nossas verdades, que o pastor falou no desfrute dele, a gente não tem que pegar a minha verdade, a verdade de Isa, de Sandra. Então nós temos que apegar a verdade do Espírito que o Pai já nos ensinou, né? Senhor Jesus. Então essa verdade é que nos conduz uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de santidade, uma vida transformada. Essa verdade só vem pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, né? Porque o Espírito é que vai nos guiar, o Espírito é que vai nos levar o caminho da vida, porque o caminho da vida é o caminho da vitória. Senhor Jesus. Então, é esses que o Pai procurou, os verdadeiros, que está sempre disponível para adorar o Pai em espírito e verdade. Está disponível negar, né? Negar a nossa vida da alma, para fazer a vontade do Pai, para ter uma dependência somente de Deus, né? Senhor Jesus. É esses que o Pai procura, né? Esses verdadeiros adoradores. Senhor Jesus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Senhor Jesus. Então, a nossa busca de estar cada dia, dia após dia, para completar a obra do Senhor, tem que estar no Espírito. Porque muitas das vezes a gente lê a Bíblia, né? A palavra de Deus, e se a gente não liberar o Espírito, se a gente não abrir nosso coração, a gente só vai estar lendo e a gente não vai estar entendendo nada que o Senhor quer revelar para cada um de nós. Verdade. Por isso que ele diz aqui que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então, uma vida de verdade, uma vida feita buscando a justiça do Senhor, isso traz transformação, isso traz testemunho, né? Para que outras pessoas possam, né, se espelhar em cada um de nós. Então, por isso que o Pai procura esses verdadeiros adoradores. E Ele já nos introduziu no corpo para que nós possamos ter essa vida de santidade, essa vida de obediência, essa vida de busca, né? De nós estar sempre junto dos irmãos, no Espírito, né? Porque se nós não tivermos Espírito, talvez a gente vai se enraivar com o irmão por pouca coisa. O Senhor não quer. O Senhor quer trabalhar no Espírito. Porque quando o Espírito age dentro de cada um de nós, se o Espírito detectar, você vai lá dar uma palavra de consolo para o irmão, não direcionado para matar o irmão, mas para edificar. É isso que o Senhor quer dos verdadeiros adoradores, né? Que falamos somente o falar do Senhor, né? Senhor Jesus, porque Ele não deu o espírito mais de escravidão. Não. Ele já deu um espírito, né, que fomos transformados, um espírito de libertação, né? Senhor Jesus. Hoje nós somos livres. Somos livres dos domínios, né? Das coisas que a gente fazia lá no passado. Hoje nós temos a liberdade, mas essa liberdade de você expressar o nome do Senhor. Senhor Jesus. É nessa expressão que o Senhor quer, né? Senhor Jesus, hoje nós estamos na nova aliança. E essa nova aliança veio pela graça, pela obra redentora de Jesus Cristo ali na cruz. Senhor Jesus.
Em João mesmo, irmão, vamos pegar o capítulo 8, do versículo 31 ao 36. Cada irmão pode ler um versículo. João 8, do 31 ao 36. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Ó Senhor Jesus. Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. 35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. 36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Livres, aleluia. Livres. Glória a Deus, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está falando para os discípulos, né? Senhor Jesus. Amém. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus. Então, irmãos, essa verdade de Cristo, né, que temos que nos apegar, né? Senhor Jesus, nessa palavra, porque essa palavra é que nos traz uma verdadeira liberdade, uma verdadeira transformação, vem do ouvido da palavra, a palavra de Deus. Isso é muito bom, maravilhoso, né? Senhor Jesus. Amém. No 32 vai dizer: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor Jesus. Às vezes a gente tem um momento, né, da gente falar de Deus para outras pessoas, de outras denominações, né? A gente vê a impaciência das pessoas de ouvir a palavra, né? Porque eles estão aprisionados na mente, aprisionados nos conceitos, que acham que a verdade são o que eles estão falando, né? Senhor Jesus. Eu estava desfrutando, teve uma oportunidade, né? Até a Isa também estava na casa de mãe, né? A gente falando um pouco, sair só um pouquinho aqui fora do tema, falar desses momentos, né? Dessas festas tradicionais que eles fazem, né? E aí a gente, como uma palavra diz, nós somos já libertos dessas coisas, né? Para que hoje nós trazer a verdade de Cristo, né? Que é a palavra, que é a palavra que vai trazer edificação, a palavra que vai trazer transformação. Então, mas quando aquelas pessoas, eles param um pouquinho para ouvir, aí vão, ganhando a liberdade que só Jesus consegue dar, Senhor Jesus, né? Então, por isso que essa verdade tem que ser andada no Espírito, porque aí essas pessoas vão ver o que nós vamos falar, como é direcionada a nossa fala, como é direcionado o nosso comportamento, né? Esse comportamento de amor, de paciência, né? De domínio próprio. Amém. Isso, pelo Espírito, o Senhor faz isso com cada um de nós. Então, precisamos dar lugar, né? Senhor Jesus. E aí a gente vê que essas pessoas, eles necessitam muito de uma palavra, né? Uma palavra de consolo, para que possa estar fazendo a vontade do Pai, né? E trazendo uma alegria no coração dessas pessoas. Senhor Jesus. Amém. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como diz tu, seres livre. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Senhor Jesus. Amém. Aqui o Senhor Jesus, ele está sendo bem posicionado, né, na fala dele, porque ele rebateu aqui essa pergunta aqui, né? Somos descendentes de Abraão, ou seja, jamais fomos escravos de alguém, como se diz tu sereis livre. Senhor Jesus. Então era da antiga lei, né? Sim. Senhor Jesus, eram os descendentes, que eu estava falando anteriormente, né? As pessoas que se apegam com a religião, com a tradição,
Aí eles conhecem os conceitos e as verdades dele, mas Jesus já disse tudo aqui, né? Em verdade, verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Senhor Jesus. Então, hoje o Senhor nos deu a vida, nos introduziu pelo meio do teu Espírito Santo, para que nós mudamos esse conceito, né? De falar somente a verdade que está no Espírito. Palavras doces, palavras de edificação, palavra que vai gerar vida naquela outra pessoa que está recebendo a palavra, né? Senhor Jesus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Senhor Jesus, aqui o Senhor Jesus está falando, né? Que lá na antiga lei, quando um escravo, ele ficava sempre mudando, né, de casa em casa para fazer serviço, mas aqui o Senhor, ele está falando aqui que o filho sempre fica para sempre. Jesus Cristo, né? Por meio da libertação, por meio da obra grandiosa que ele fez ali na cruz, né? Jesus Cristo, ele fica para sempre nas nossas vidas. Amém. Na vida de cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aí o 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa liberdade que o Senhor Jesus, ele fez por cada um de nós, é grandioso, né? É maravilhoso de você ser livre, Sandra. De você ter seus conceitos, de você ver as pessoas ali falando você mais, seu coração está, ó, no Senhor. Você ganhou liberdade. Amém. Essa liberdade só vem do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Livre para fazer a vontade do Pai. Senhor Jesus. Então é maravilhoso, irmão. Estar sempre nessa presença, né, de libertação. Estar sempre buscando contemplar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus. Isso é muito bom, né? Porque aí vamos, a nossa imagem de libertação, somos livres agora para o quê? Para transmitir alegria para que outras pessoas também sejam libertas, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá em Coríntios, vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 a 11. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 7 a 11. Senhor Jesus. Ó Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vamos falar aqui só da a obra do que o Espírito Santo faz, né, quando a gente recebemos, né? Senhor Jesus. Aqui no versículo 7 vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada a medida do Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Amém. Senhor Jesus, olha o que o Espírito Santo faz, irmãos, na vida de cada um de nós, né? Da palavra de sabedoria e a outro da palavra de conhecimento. Você ser sábio, porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, né? Está dentro de você. Amém. Então, essa manifestação que nós devemos estar sempre, cada dia mais, dia após dia, nos apegando para transmitir essa mensagem, né? De adquirir esse conhecimento do Senhor Jesus, né? Que vem pelo Espírito Santo. Isso é muito bom, é muito proveitoso, né? Para que a gente possa ter a verdadeira felicidade de semear e transmitir para outras pessoas, né? Senhor Jesus. A maior felicidade de um cristão ver uma alma sendo salva para Jesus. Isso é maravilhoso. E a gente ver que aquela pessoa está recebendo a palavra, né? E entrega a vida para Jesus. Isso é o que o Senhor quer. É que o Senhor almeja. E nós também, né? Como os cristãos que já entregamos a vida para Cristo, né? A gente vê que tem muitas pessoas aí precisando dessa palavra, né? Muitas pessoas aí que às vezes estão com o coração que não quer abrir para o Senhor, né? Que o Senhor trabalhe dentro desses corações para que possa revelar, né? Essa palavra, porque essa palavra é maravilhosa, né, irmãos?
Senhor Jesus. A manifestação 8. Porque uma é dada mediante o Espírito da palavra de sabedoria. Isso aqui já foi. O 9. E a outra, o mesmo Espírito da fé, né? Senhor Jesus. No mesmo Espírito, dons de cura. Senhor Jesus. E a outra, operações de milagre. Outro, profecia. Outro, discernimento de espíritos. E a um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mais um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Amém. Senhor Jesus, né? Amém. Como é bom, né, meus irmãos? Como é bom, como é maravilhoso, né? Ouvir essa palavra que o Senhor nos dá essa sabedoria, o discernimento de estar cada dia mais sendo fortalecido, né? Senhor Jesus, né? O Senhor deu só um Espírito para cada um de nós, né? Senhor Jesus, o mesmo Espírito que está em você, Sandra, está em Isa, está em Marcos, está em nós. Então, esse Espírito é que leva o caminho da vida, o caminho da vitória. Então, temos que valorizar essa palavra. Amém. Temos que estar cada dia mais buscando, né, Senhor Jesus, amém, para que o Senhor trabalhe, né, para que nós possamos fazer essa obra do Senhor. Amém. Senhor Jesus, sabemos que passamos por provas, né, que não é fácil, né? A gente viu ali o exemplo de Estevão, né? Estevão ali cheio do Espírito, né? Até no momento de morte, de perseguição, de estar judiando ele, mas ele ainda dizia glória a Deus, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, Senhor Jesus. Então, ser cristão, a vida cristã não é fácil, né? Não é uma vida de renúncia, mas quando nós andamos no Espírito, né? Que nem está ali, a liberdade do Espírito Santo, é que Ele nos conduz, né? É que Ele vai nos levar, né, para o caminho, levar até a linha final, né? Senhor Jesus, o apóstolo Paulo fala, né? Senhor Jesus. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos pegar Gálatas, capítulo 5. Amém. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 5, seu versículo 1. O irmão pegou, pode ler. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Para a liberdade, aleluia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Senhor Jesus. De novo. Senhor Jesus, para a liberdade, irmãos. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, não vos submeteis, mas de novo o jugo da escravidão. Senhor Jesus. Então o Senhor já deu essa liberdade a cada um de nós, né? Sim. Senhor Jesus. Então, se Ele já deu essa liberdade, nós não devemos mais submeter esse jugo de escravidão, né? Ou seja, voltar às velhas práticas que nós fazíamos antes, né? Senhor Jesus. Então o Senhor já nos libertou, né? Para viver essa vida de santidade, essa vida postada no Senhor, essa vida de transformação. Amém. Senhor Jesus. Então, é nesse viver que o Senhor quer que nós permaneçamos, né? Firmes e fortes, né? Senhor Jesus, que a gente está lá em Joel, né? Josué, né? Sim. Josué. Amém. Senhor Jesus. Josué 9, né? 9. Seja firme, forte e corajoso. Amém. Senhor Jesus, para fazer a obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Mais um pouquinho para frente, vamos pegar o versículo 13. E o versículo 13 ao versículo. Vamos ver a obra do Espírito e as obras da carne. Amém. Senhor Jesus. Amém. Cada irmão pode ler cada versículo. Amém. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Amém. 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não
sejais mutuamente destruídos. Uma paradinha aí, irmãos. Então, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Senhor Jesus, né? Então aqui nós já fomos libertos, né? Fomos libertos da prática do pecado, fomos libertos de tudo que a gente fazia de errado, né? Mas não podemos usar essa liberdade para fazer andar na ocasião da carne. Ou seja, nós fomos libertos pelo Espírito Santo para ser guiados para fazer a obra na dependência de Deus. Mas tem alguns momentos, né? Às vezes a nossa mente dá alguma legalidade, porque o pecado entra quando a gente dá alguma legalidade do pecado, né? Senhor Jesus, se tem algo ali que não é de Deus, a nossa mente ali trabalha. Vamos invocar, ó Senhor Jesus. Amém. Sai esse pensamento negativo, em nome de Jesus, porque o pecado entra quando damos legalidade ao pecado. Senhor Jesus, porque nós fomos libertos, irmãos. Nós fomos libertos e nós não temos que usar mais de agradar as coisas da carne, né? Senhor Jesus, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos moldeis, devorais uns aos outros, vinde que não sejais mutuamente destruídos. Senhor Jesus, né? O primeiro mandamento do Senhor diz que amará teu Deus acima de todas as coisas, né? E segundo, amar o nosso irmão. Amém. Senhor Jesus, né? Então, para que nós possamos amar o nosso irmão como nosso Deus, temos que andar em espírito. Porque o Espírito, ele vai trazer esse amor, né? Esse amor genuíno. Amém. Senhor Jesus, esse amor que o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Amém. Aqui vamos ver aqui as obras da carne e as obras do Espírito. O 16, vou adiantar aqui um pouquinho. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Tá vendo? Andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. É os pecados, prazeres, né? Carnais. Senhor Jesus. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Senhor Jesus, né? E se o Senhor, ele deu a liberdade do Espírito, né, para que nós não mais andamos nos prazeres carnais, né? Senhor Jesus. Amém. Essa liberdade foi pela obra de Jesus Cristo, né? Pela obra agraciada, né? Que Ele fez por cada um de nós. Então, já fomos libertos, né? Amém. Então, nós não devemos mais voltar a esse jogo de escravidão. Não. Senhor Jesus, né? Mas sois guiados pelo Espírito, não sejais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Olha o que é que a carne vai fazer, irmãos. São prostituição, Senhor Jesus, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Tudo a obra da carne que vai gerar morte. Senhor Jesus, né? Que nós possamos nos abster, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. E ainda tem aqui, ó, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Senhor Jesus. E os que tais essas coisas praticam. Senhor Jesus, que nós possamos estar livres, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Olha a obra do Espírito, irmão. A obra do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se servimos no Espírito, andamos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor Jesus, como é maravilhoso, né, irmão? A obra do Espírito. Amém. Amém. Senhor Jesus, né? Amém. É muito maravilhoso. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para finalizar, voltar um pouquinho, vamos pegar Romanos 8, é só 2 versículos para a gente finalizar, deixar os irmãos escutarem. Senhor Jesus. Romanos 8, seu capítulo 8, seu versículo 1 e 2. Romanos 8, seu capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu vou ler rapidinho só para a gente finalizar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Senhor, diz glória a Deus. Glória a Deus pela lei do Espírito da vida. Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, andar em Espírito e em verdade. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê revelação do Espírito Santo. Toda vez que a gente for pegar na Bíblia, a gente lê, pedir revelação do Espírito Santo, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e que nós possamos também levar vida para outras pessoas que estão necessitando dessa obra do Espírito. E Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa mensagem realmente foi muito importante, né? E nós precisamos ouvir ela mais e mais vezes, porque aqui mostrou a verdadeira liberdade que vem do Espírito Santo. A verdadeira liberdade, como o irmão amigo citou, com essa sequência de versículos, né? Todos ali mostrando a relação Espírito e liberdade, Espírito e liberdade. Sim. Né? Filho do homem também e liberdade, e também verdade e liberdade. Amém. Então nós vemos esses aspectos que nos tornam livres, e todos estão relacionados ao Espírito Santo. Verdade. Então isso mostra como cada vez mais nós precisamos estar mergulhados no Espírito Santo, temos intimidades com o Espírito Santo. Se nós somos ainda dominados por uma obra da carne, né? Isso está mostrando o quê? Que eu estou desfrutando pouco, né? Do Espírito Santo. Eu estou vivendo pouco no Espírito Santo e estou vivendo mais na minha carne, nos meus pensamentos. Então, realmente há essa necessidade de nós desfrutarmos, invocarmos, termos essa vida mais consagrada para que nós sejamos livres. Verdade. Livres de tudo aquilo que nos atrasa, de tudo aquilo que nos atrapalha, né? Graças a Deus por isso. Isso realmente é importantíssimo. João 8,32, que ainda citou, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Também aqui traz com respeito à verdade. Conhecer a verdade, né? Também tem um versículo, não sei se é em Oséias, que diz: meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então, o conhecimento, ele também traz a libertação. E se nós não tivermos esse conhecimento da verdade, nós podemos sofrer bastante, ficar criando ciclos repetitivos, porque você nunca descobriu a verdade. Então, nós mergulharmos na Bíblia, temos comunhão, intimidade com o Espírito Santo, vai fazer com que nós despertemos, né, e possamos conhecer mais acerca da verdade. Eu sempre ouço algumas histórias, alguns testemunhos, e muitas pessoas elas sofreram na mão do diabo, na mão do inimigo, porque elas não tinham conhecimento. Elas, às vezes, estavam na igreja servindo ao Senhor, mas estavam com a vida cheia de brechas. E coisas, às vezes, que, né, podem ser inofensivas aos nossos olhos, mas para o Espírito Santo traz ali uma consequência. Tudo aquilo que traz ali na Bíblia, que nós não devemos fazer e nós fazemos, se nós fazemos, aquilo ali abre uma brecha, né? Eu estava vendo o testemunho hoje à tarde, esse irmão mostrando que até uma gritaria, sem ser blasfema, uma gritaria, algo assim desordenado, uma expressão de raiva, uma gritaria pode trazer uma certa legalidade para o inimigo agir, né?
uma gritaria, que você, né, uma expressão de ódio ali, a maledicência, você fala mal das pessoas, são muitas coisas que, por mais que você esteja na igreja, se você abrir uma porta, uma brecha, o inimigo te escraviza, aí sua vida não avança. Mas, contando, né, quando ele descobriu que essas coisas estavam entrando na casa dele, ele teve que fechar as brechas, né? Até dos pais para com os filhos, né? São realmente muitas coisas que nós precisamos conhecer para que nós não possamos ser manipulados pelo Satanás, né? Por isso é muito importante, mesmo que você talvez nem tenha, não tenha um nível de informação, mergulhe na palavra, busque viver e andar no Espírito Santo, que isso já resolve tudo. Verdade. Porque o Espírito Santo ele revela todas as coisas. Por exemplo, você fez algo que não agradou a Deus, o Espírito Santo vai te constranger, porque ele é simples, ele é, como diz, como uma pomba, né? Ele é sensível. O Espírito Santo de Deus é sensível. Então, se eu tenho uma gritaria lá com meus pais, por exemplo, eu fui rebelde, o Espírito Santo vai tocar dentro de mim. Tá, pai? Não devia ter falado assim com meu pai, não devia ter falado assim com minha mãe. O que eu preciso fazer? Me arrepender, pedir perdão. Né? Então, cada vez mais a gente vai desfrutando e o Senhor vai nos ganhando. Né? Sim. Então, realmente é maravilhoso, graças Amém. a Deus. Amém. Foram poucos irmãos hoje, mas eu acredito que essa palavra possa ter entrado em nós, né? Muitos jovens, adolescentes, que Deus continue abençoando, para que vocês possam estar desfrutando, né? Estou lembrando aqui do pequeno testemunho de Asa, disse, rapaz, meu celular quebrou, né? Ele disse, agora eu estou lendo mais a Bíblia, estou lendo livro de Marcos. Então, a Bíblia realmente, né? Maravilhosa. Eu tenho certeza que ele está se apaixonando ali, quando ele vai, mesmo que o celular volta, né? Você vai continuar desfrutando. A Tina também enviou um áudio para mim dizendo, pai, Marcos desfrutou, né? Foi maravilhoso. Então, é bom você sempre estar desfrutando da palavra, porque essa palavra é que nos salva, né? Amém. E também a irmã Sandra, todos nós que estamos aqui, precisamos mergulhar, ter o contato para que a gente cada vez mais possa conhecer e ser livre, ser liberto, né? E Jesus é o Senhor. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Amém. Jeff não leu, eu vou testificar. Amém. João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles responderam, né? Sim. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você disse que ficaremos livres? Aí Jesus disse, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Aí aqui no 38. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Que aqui no caso se refere à lei de Abraão, né? Eu vendo essa parte aqui, eu lembro também das tradições de hoje. Qualquer pessoa que não conheça a palavra, ela já, quando ela nasce, ela já vem com um sentido, né? A fazer as coisas que já fizeram lá atrás, não pelo conhecimento da palavra. Aí por isso que o Senhor falou, isso aí, né? Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Então, graças a Deus, hoje nós não fazemos mais as coisas que o pai, que eu refiro, que ele está se referindo aqui, é o pai carnal. Sim. Eu me refiro ao pai carnal, porque eu já ouvimos muito isso de dizer assim, eu faço porque eu recebi de meu pai e de minha mãe. E como o batismo, né? Nós, quando vem ali, quando temos um filho, quando não conhecemos o Senhor, já dizemos, não, automaticamente já vem esse sentido. Eu tenho que batizar meu filho, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fui batizado. Mas aí Jesus veio para quebrar tudo isso, né? Verdade. Então, através de Jesus, nós fomos libertados. Sim. Aí aqui em 2 Coríntios, fala assim, no 3:18 fala assim, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante
e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é o Espírito. Então, aqui quando nós já conhecemos o Senhor, quando nós já conhecemos a palavra, já temos a prática e a liberdade no Espírito Santo. Aí agora nós começamos a praticar as coisas que vêm diretamente do Pai, né? Então, graças ao Senhor, hoje nós temos a palavra. Nós não temos mais a tradição, né? Hoje nós temos só a palavra, isso é o suficiente para que nós sejamos libertados, né? Livres do jugo que não vem do Senhor, né? Mas temos a liberdade que vem diretamente do Espírito. Amém. Aqui em João 8,32 fala: conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Então, nós, quando nós não conhecemos a verdade, muitas vezes nós desagradamos o Senhor, né? E achamos normal, né? Não tem o conhecimento, não conhece a verdade. Ali está desagradando, muitas coisas está praticando e achando normal. Verdade, Senhor, né? Mas aí, quando nós conhecemos a verdade, aí estamos libertos. Amém. Aí nós temos um Espírito. E o Espírito, ele nos incomoda. Sim. Né? No lugar que nós ia antes, hoje se nós formos, nós somos incomodados. Verdade, o Espírito está ali incomodando, né? Sim. Que antes era normal, se tinha nada, não tem nada, normal. Né? Se está uma roupa que antes usava, hoje não precisa a pessoa chegar e falar, não, essa roupa não. Mas tem um Espírito. O Espírito, ele nos incomoda. Né? Mas aí nós precisamos conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, conheceis a verdade e a verdade nos libertará. Amém. Né? E Jesus é o Senhor. Amém. Hoje mesmo me fizeram uma pergunta que eu até hoje não dei nem a resposta. Me perguntaram assim: Sandra, como você está indo para a igreja evangélica? Você vai se batizar? Eu digo, sim, e eu quero que até ver uma coisa boa. E seus padrinhos que te batizou, então não vai ser mais seus padrinhos? Eu fiquei sem resposta. Foi feito, Foi. Porque se você já se batizou, você agora vai se batizar, você vai ficar sem padrinho? Você continua com a consideração. A consideração é a mesma, né? Mas hoje você sabe que não necessita do padrinho. Pelo batismo você foi libertado, agora você precisa do Espírito Santo. Amém. Sempre tem a dúvida, né? Se seu filho se batizar, então nós não somos mais seus padres. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que o Senhor veio para nos libertar, né? Nos dar essa liberdade. Sim. E aqui falando questão de conhecimento, né? E muitas vezes nós temos o conhecimento e não a verdade. Sim. Você conhece, mas você precisa ter a verdade. Sim. Ter só o conhecimento não basta. Ter conhecimento na letra, a gente sabe que a letra mata. Mas o Espírito é que dá vida. Amém. Amém. Você precisa ter o conhecimento na prática. Você precisa examinar as Escrituras, porque julgar eterno era a vida eterna, mas você precisa ir ao Senhor para ter vida. Amém. Então a verdade dá vida. A verdade que liberta. Mas o conhecimento na letra mata. Então se eu buscar a conhecer o Senhor por meio da letra, eu vou me perder lá na frente. Mas se eu for na prática, Sim. ler, mas invocar o nome do Senhor, Amém. você está lendo, mas você está sempre invocando. Aí você, enquanto mais você lê, mais você tem apetite de ler. Enquanto mais você come, você quer comer mais. Enquanto mais você bebe, você quer beber mais. Então isso realmente lhe dá vida. Você está bem suprido. Só ler você dá dor de cabeça, dá canseira, porque você está buscando conhecimento. Sim. E você não vai tocar no Senhor. Mas quando você lê ali, fazendo oração na palavra, estudando, quanto mais você lê, mais você quer ler. Amém. Você tem apetite para estar lendo. Senhor Jesus. Amém. Então nós jamais devemos estar buscando ter só o conhecimento. Os judeus, os escribas de fazia isso, né? Ele disse assim: examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Mas o Senhor disse: contudo, não querem vir a mim para teres vida. Eles iam à Bíblia para ter conhecimento, mas eles não invocavam o nome do Senhor para receber vida. Sim, verdade. Então eu preciso ler e invocar. Amém. Senhor Jesus. Fazer que nem Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, né? Amém. Recebe o meu Espírito. Então o Senhor, ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Se eu for ler a Bíblia na mente, com os meus conceitos, né? Sim. Eu preciso gravar muito versículo, né? Tem gente que se preocupa muito nisso.
Eu estou nem pouco preocupado em gravar versículo. Uma porção de cada vez. Eu fico assim, vendo quando os irmãos precisam de 8 dias para liberar uma mensagem como se fosse uma conferência. Os irmãos que ministram em conferências precisam realmente de muito tempo, porque ele não está dando uma palavra para uma igreja. Ele vai dar uma palavra para várias igrejas. E ele tem que suprir a necessidade de cada uma delas. Cada igreja que está numa conferência tem uma necessidade. E aí o irmão que vai ministrar nessas conferências, ele precisa, de fato, buscar bastante conteúdo e até mesmo ter comunhão com os líderes das igrejas para saber a necessidade que está havendo em cada igreja. Aí você precisa de 8 ou 15 dias para dar uma mensagem de conferência. Mas nós que temos o convívio e temos a comunhão de estar indo nas casas dos irmãos, cada dia da semana nós temos uma casa para estar. Então os irmãos já sabem a necessidade da igreja. Sim. Então não é para você buscar a suprir a sua necessidade, mas a necessidade da igreja. Então a palavra dessa de hoje é para suprir a igreja. Amém. É para suprir os irmãos. E se alguém vir de fora que nunca ouviu, também vai ser suprido. Porque ele vai saber que necessita realmente ganhar conhecimento e receber na verdade, que é Cristo. Amém. Você eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não pode estar no caminho sem olhar para a verdade e sem desejar ter vida. Então o Senhor nos colocou na beira do caminho para semear a sua semente santa. Amém. Que é a palavra da verdade. Sim. Justamente para nos criar a condição que nós estávamos usando. Duro, perezoso, né? Cheio de carrapicho, cheio de espinhos. Nós éramos tudo isso, perdidos, nós estávamos largados mesmo, as traças, né? E o Senhor veio com a sua semente, com a sua palavra da verdade, para nos tirar da obra do engano de Satanás. E nós estávamos lá para isso, para ser pisado pelo diabo, escravo de Satanás. Então hoje nós, por meio dessa palavra, nós não somos mais escravos do diabo. Mas existem ainda elementos em nós que precisam tirar. Você já foi liberto. Mas quantos de nós ainda tem inveja? Foi falado aqui. Você foi liberto da mentira. Você não mente. Mas ainda inveja. Quantos de nós ainda fica ainda com receio de alguma coisa, causando intriga, né? Entre uns e outros. Isso realmente é algo que não está na verdade. Isso é algo do diabo, do pai da mentira, que é o mentiroso, né? Que vem colocar nos irmãos esse sentimento e acha que está ajudando. Você sabia que tem alguém que mente um para o outro achando que está ajudando? Tem pessoas que às vezes até levam uma contenda achando que está ajudando. Eu vou dizer a Isa que Givaldo falou dela, desse jeito ela vai se prevenir. Ela acha que está ajudando. Vai causar ira no coração de Isa. Isa vai ficar triste, vai ficar com raiva, né? Eu não vou mais não, porque isso, porque aquilo. Porque o inimigo de Deus, ele é sagaz. Então, isso é obra da carne, é obra da nossa mente. Senhor Jesus. Então nós precisamos de fato estar no Espírito. Amém. Quando nós estamos no Espírito e alguém vem dizer isso, a irmã vai dizer assim, minha irmã, vamos sentar aqui para nós orar. Vamos orar pelo irmão que falou isso. Imediatamente a verdade ela é estabelecida e a pessoa que foi com essa situação, ela recebe verdade disso. Sim. E é transformada. Ela vai saber que o caminho é orar. Amém. Quando alguém levanta contenda contra o outro, o caminho é orar. Mas quando a gente incentiva, joga gasolina no bagaço, aí é um fogo, né? E incendeia. Então, ciúme, né? Ciúme não é saudável. Quantos filhos de Deus é ciumento hoje? Senhor Jesus. Obra da carne. Ciúme é maligno. Tem pessoas que matam por ciúme dizendo que matou por amor. Mata as pessoas por ciúme porque está ciumando e diz que matei por amor, eu amava tanto fulano e tal, por isso eu fiz isso. Mas foi por ciúme. É maligno. Então tem muitas coisas que a gente, no meio, até mesmo cristão, não existe isso. E não pode existir. Então essas palavras aqui é de aconselhamento para nós. Os jovens precisam estar buscando o Senhor. Amém. E quando conhecer alguém que gostar da pessoa, não tenha esse sentimento de ciúme. Porque é maligno. Vai se tornar escravo daquilo. Tem pessoas que não conseguem sentar fora do marido da esposa, tem que estar sempre, porque para o outro não sentar perto. Isso é diabólico. Isso é diabólico.
Diz que é para nós viver sempre em comunhão e, diz assim, e abraçar uns aos outros, né? Porque nós precisamos realmente ser um com os irmãos. Senhor Jesus, isso é diabólico. Mas essa palavra realmente é para nos levar realmente ao Espírito. Amém. Porque o Senhor é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Não é em conhecimento, não é na mente, não é na carne. Ninguém está aqui para dizer quem sabe mais, quem sabe menos, quem conhece mais. Nós precisamos da verdade. Amém. Amém. Eu preciso da verdade. E a verdade é estabelecida na igreja. Então todos nós, na verdade, somos um. Ninguém é maior do que os outros. Então isso precisa causar em nós assim, um temor. Tem muitas pessoas lá, eu até compartilhei antes, muitas pessoas lá fora que deveriam estar na igreja, mas não estão, porque Deus escolheu por nós. Você sabia que até os irmãos que não estão presentes hoje, é porque essa palavra foi para nós? Talvez se os outros que não estão hoje viessem, não iam entender nada, mas Deus quer que cada um entenda no seu espírito. Amém. O que foi transmitido. Então, o Senhor sempre separava o seu povo quando ele tinha uma palavra. Não era se a multidão chegasse a ouvir, mas ele ia ouvir como parábola. Mas ao discípulo ele falava diretamente. Verdade. Então, o Senhor ele falava diretamente. Amém. Então, quando ele quer falar para você, Sandra, é você quem vem. Se eu for diretamente para mim, você não vai entender nada. Mas essa palavra é para a igreja. Amém. E quem está aqui hoje somos nós. Então é para nós sermos assim, edificados e vinculados e buscar não conhecimento, mas verdade. Amém. Amém. Aí você lê, invocando o nome do Senhor, e você vai ter conhecimento e verdade. Tem que andar junto, né? Senhor Jesus, então que o Senhor realmente nos ajude a perseverar, a estar buscando sempre o Senhor e não dê ouvido lá fora. Porque a estratégia de Satanás hoje é roubar o que foi semeado aqui. Então, nós tínhamos uma casa que a gente ia pregar o evangelho, a Silvana ainda lembra, né? A mulher estava lá morrendo, Dona Benedita. Estava lá morrendo, chamava, a gente ia lá fazer oração. E orava, né? E ela sentava, estava morrendo mesmo, ela sentava, chegou a ponto de ela dizer assim, eu quero ser batizada. Ela creu verdadeiramente no Senhor e queria ser batizada. Aí vem lá as enviadas com a sua tradição. Mas se a senhora fizer isso, não vai mais comer a ostra, não vai fazer isso. E não vai fazer Aí ali atormenta a mente da pessoa. não vai poder rezar o texto. Não vai poder rezar o texto. E a mulher ali desistia. Aí quando ela piorava de novo, chamava, a gente ia de novo, a gente orava. Aí quando a gente saía de lá, a outra equipe vinha com os textos, com vela, com texto, com vela. E foi uma luta. Foi uma luta, mas a gente não pode fazer nada se você não quiser. Ela não quis e morreu. E o Senhor poderia ter dado, mesmo que dado mais vida a ela, ou se ela morresse em Cristo, teria uma chance de ser glorificada, restaurada, né? E de ser coroada. Então a nossa esperança hoje, se morrer é para Cristo, e se viver também é para Cristo, por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio da comunhão. Mas se você ficar em dúvida, ouvindo dois lados, você vai ficar perdido. Você acaba não indo para lugar nenhum. Olha o carro aí, a pessoa para no meio da pista, o carro vem para cá, você não é para ficar escutando não, você para na carreira, do jeito que você não fica parado não, que você morre. Então a gente ia lá, orava e ficava boa. Quando a gente saía, a equipe ia lá com vela, com pano branco, com um bocado de coisa, e a mulher adoecia. E os filhos não percebiam isso. Os que estavam na casa percebiam, mas a que estava de fora, que veio de São Paulo, não percebeu. E aí, não, porque a tradição deixou. Então, hoje, o que nós pensamos hoje é estar no Espírito, desfrutando no Espírito, né? Se alguns pensamentos na nossa mente virem, imediatamente precisamos estar repreendendo. Amém. E quando alguém de fora vir com outra palavra que não é da vida, precisamos também repreender, ou até mesmo for irmão, né? Precisamos estar repreendendo. Porque hoje a gente sabe que muitos irmãos hoje não estão congregando corretamente, justamente por causa disso. Falatórios que não são de verdade, né? São mensagens do diabo enviadas. Eu sempre digo, irmãos, quando eu quiser dizer ao irmão alguma coisa, eu digo ao irmão, se eu dizer a você, é um segredo, você não deve dizer a ninguém, que eu não mando você dizer. Então quando ele diz alguma coisa para o irmão, não mandou dizer, então não diga. Se você dizer, você está sendo mensageiro de Satanás. Porque a pessoa que disse é você, não mandou você dizer a outra. Aí quando a pessoa vai dizer, isso é mensageiro de Satanás, coisa do engano, porque dá mentira.
Mas quando a gente desfruta uma palavra dessa, a gente contar o irmão lá fora, ó, irmão, me deu essa mensagem. Aí sim, essa realmente você precisa dizer. A mensagem que o irmão deu, o título da mensagem foi a verdade, Senhor, a verdadeira liberdade, vem do Espírito Santo. E aí ele leu Romanos capítulo 8, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí é Gálatas, né? Aí o irmão vai estar transmitindo a palavra da verdade e vai libertar as pessoas. Amém. Mas aquilo que ninguém mandou dizer, isso mata. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E a gente fica muito triste de hoje ver irmãos, hoje eu não vou não, com a vela apagada, né? O fogo apagado. E o Senhor diz, não apagueis o Espírito. Nosso Espírito precisa estar sempre aceso. Amém. Com desejo de voltar amanhã. Amém. E se tiver segunda, eu quero estar de novo. Amém. E eu quero estar de novo na terça, né? O irmão que desfruta do Senhor, que realmente tem encargo e sabe onde está e para onde vai, o sentimento é esse. De todos os dias teve tempo, oportunidade de comunhão. Porque a comunhão é que nos liberta. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, graças a Deus por essa palavra, né? E que essa palavra possa realmente gravar no nosso coração. Amém. E que o Senhor de fato possa encontrar também cada um de nós. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. De volta para uma vida. Amém.